matéria. É fundamental para não ter chance com a matéria. Matéria que tu viu muito rapidamente. Eu, por exemplo, Ponte Whitstone, eu vi uma semana antes do vestibular. Entendeu? É cruzar o dedo e torcer que não caia, que se cair, ferrou. Então, um monte de matéria assim, eu lembro que era uma semana antes, ó galera, isso aqui não viu. Pô, tem como. Tem que ter um tempo de contato mesmo, todos. A única coisa que eu acho que falta de regular no Brasil é deixar o aluno mais tempo estudando solitariamente e dar mais tempo para ele tirar dúvida interagindo com o professor. E menos tempo de aula coletiva, que é uma coisa que o mundo tem percebido que não funciona mesmo. Contra todas as probabilidades, vamos lá, galerinha. Olha só, claro que eu preciso de um passado aí, né, pra gente poder avançar. Eu uma vez me empolguei e acabei falando disso, tá? Então, de certa forma, é uma segunda vez que a gente vai ter contato com isso. O que é feito? Popularmente falando, mais tecnicamente, quase DDP, diferença de potencial, tensão. O voltagem é muito bom porque lembra volts, né? Lembra o nosso dia a dia. Resistência, que é característica do objeto, que é o resistor. Intensidade de corrente, corrente, com mais índice. Isso sim é potência, né? V vezes I, dá até para deduzir com a eletrostática essa equaçãozinha. Fazendo amorzinho, essas duas equações, elas têm dois filhotinhos, lembra disso? Mas se tu quiser calcular o preço do custo, tens que lembrar que potência é energia sobre tempo, e o tempo a gente usa em hora. A concessionária nos cobra energia não é em joule, senão ia vir um número com potência de 10 na conta telefônica. Na conta telefônica eu vou. Na conta de luz, certo? Há anos eu jogo essas contas. E aí o seguinte, galerinha. Em hora, não, pagar, a gente às vezes paga. Potência e hora, watt-hora. Só que na concessionária o preço não é do watt-hora. É do quilowatt-hora. Só o carinho para converter. Regrinha de 3. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Tu faz esse negócio na tua casa, conta, pra ver quanto dá. Ninguém tem que ir no banheiro direito, cara. Já fico puto ter que fazer as contas para a Receita Federal, aqueles bandidos que me roubam todo ano milhares e milhares de reais, imagina. Então eu não tenho esse tempo. Infelizmente, eu olho o quê? Quando eu recebo a conta, eu olho o comparativo dos meses anteriores, entendeu? Certo? Então eu consigo ter essa noção, pô, em relação ao passado, que é natural a gente comprando eletrodomésticos novos, né? Então assim, a lava-louça hoje é uma coisa que é indispensável na minha vida, cara. Eu não consigo ver se é uma boa lava-louça. Eu não consigo encostar na louça, não dá. Joga na lava-louça, panela, joga tudo lá e foda-se. E elas lavam, cara, é incrível. Então, pô, é um gasto a mais que vai ter na tua casa, né? Aí a mulher começa a reclamar que tá úmido o tempo, não vai secar. Aí tu compra uma secadora de roupa, porra. Aí tu vai enfiando coisa na tomada, certo? Um dia uma tomada minha fritou lá, porque de tanta pendurico que já tinha. Mas eu olho lá, cara, se eu vejo que em relação ao passado aumentou muito a minha conta e eu não tenho uma explicação para aquilo, opa, não comprei nenhum aparelho novo, não mudamos, aí eu vou conversar com a minha namorada, ver o que aconteceu pra gente ver se tem alguma explicação. Uma vez tinha uma fuga de corrente lá em casa, em Bituba, a conta de luz saiu lá dos 600 pila para um pau e pouco. Aí teve que perceber que tinha um fio desencapado, perdendo corrente para a terra, e aí tivemos que resolver o problema, isso pode acontecer. Mas eu não fico fazendo conta assim, quanto é que vai dar esse mês? Não vale a pena, não vale a pena. Cara, existe uma controvérsia bem séria a respeito disso, tá? No meu ponto de vista técnico, existe a chance de o ar interferir na contagem sim. A concessionária de água diz que não. E existem brigas homéricas na justiça a respeito do eliminador de ar. O problema é que aquele eliminador de ar também, ele faz um pouco de sentido, mas não justifica o preço que eles querem vender, entendeu? O vendedor daquilo, ele acaba se valorizando. Então tem que ter muita cautela ali, né? E não é todo lugar. E outra, se na tua torneira não está vindo ar direto, não tem o porquê tu tá pagando pelo ar. Ou seja, na tua casa, tu abre a torneira, volta e meia, dá uma vazada de ar ali. Opa, vale a pena observar o que está acontecendo, tá beleza? Mas tem um pouco de oba-oba nisso também. Porque imagina o cara que vende essas válvulas. Se o Brasil cai na moda de querer instalar em toda a casa, o cara enriquece do dia pra noite, né? Então tem interesse econômico também. Mas eu não tenho opinião formada, vou te confessar, uma boa pergunta que tu fez. Olha só, eu tenho uma coisa. Tem uns aparelhinhos que eles fazem. Cada um pode fazer assim em casa, que é pra esquentar água. Tu liga na tomada, né? Bota ele lá, que é um pedaço de cano, um negócio lá com resistor, eu acho. E eles falam que a gente não pode botar a mão na água pra que aquele aparelho tá ali, pra não levar choque. Mas como é que quando a pessoa tira, tu pode botar a mão ali
Uma energia elétrica ela tem que ter o ponto de entrada, o ponto de saída, tem que ter o fio condutor ou o meio condutor, tem que ter a fonte e tu tem que fazer parte desse caminho condutor. A partir do momento que eu desconectei da tomada, pode ficar à vontade. E digo mais, hein, uma coisa que a gente chegou a comentar, máquina de raio-x. Ela não é máquina que tenha material radioativo lá dentro. Tirou da tomada, ela é inofensiva, certo? Ela só é perigosa quando ela está emitindo raio mesmo. E o micro-ondas, até quando eu não ligado aquecendo a comida, mas ele está ligado lá com as horinhas, se eu deixar a comida ali, ele está sofrendo radiação. Uma amiga minha deixou, ela me ligou assim, tira, porque vai sofrer radiação. Só quando ele está funcionando. Ô galera, agora olha só. Associação em série de resistores é quando um resistor está após o outro, ó, bem simples. Se passa uma corrente I por esse resistor 1, qual vai ser a corrente que vai passar pelo 2? A mesma corrente, porque não tem para onde a corrente vazar, já que é um caminho único, né? Por isso que na associação em série, a característica que tu tens que lembrar, aliás, que tu tem que raciocinar, né? É que cada resistor tem a mesma corrente, Adivinha como é que eu faço para obter o resistor equivalente, que equivale a todos eles? É só somar. Por incrível que pareça, é só somar e nada mais. Aí, claro, depois se tiver uma outra conta para fazer, a gente continua a conta. Um exemplo bem light desse tipo de associação, o mais simples que poderia aparecer na tua vida, provavelmente. Resistores de 10 e 20 ohms conectados a 60 volts. Primeiro a gente faz o circuito ficar pequenininho. Qual é o circuito equivalente? 30 ohms. Se eu te pergunto, qual é a corrente? V igual a R. Lembra disso? Isso aqui é o beabá do beabá que eu preciso, hein? 60 é a tensão. O resistor é 30 ohms. Quanto? 2 amperes. Tranquilo? Quanto que passa no resistor de 10 ohms? Qual é a corrente que passa no resistor de 10 ohms? 2 amperes. A gente acabou de revisar que a corrente é a mesma. Quanto passa no resistor de 20 ohms? 2 amperes. O importante, então, numa associação em série é que depois que tu fizer a soma delas e calcular o I, este I pode ser usado para as outras todas. Outra pergunta clássica, qual é a tensão, qual é a DDP no resistor de 10 ohms? Eu quero a tensão, a galera vai seco no 60, cuidado, 60 é para os dois ao mesmo tempo. E eu te pedi a tensão. Vamos ver? Qual é o R? 10. Qual é o I que passa por ele? 2. V igual a? Engraçado, por que não ficou 30 volts para cada? Porque é diferente? Porque os resistores eram diferentes. Eu te pergunto, se o cara de 10 ohms está absorvendo 20 dos 60, quanto que tem que estar no cara de 20? Deixa eu ver se é verdade, estou desconfiado. V igual a R vezes I. Qual é o R? 20. Qual é o I? Por que não é 60 no V? Porque o 60 é para os dois. 20 vezes 2? Tu viu, cara, como é light entender uma associação em série de resistores? Tu simplesmente soma para achar o equivalente, detona o circuito bobinho, achou o I vale para todos, porque é um caminho só para a corrente elétrica, faz V igual a R vezes I de novo separado, num e no outro. E aí tu detona o circuito. Quando eu sei o V, o R e o I de todo mundo, eu digo que o circuito morreu, matamos o circuito. Matamos o circuito, achamos o V, o R e o I em todos. Vamos agora para a associação em paralelo. Olha como é diferente a conexão, ó. Sim, o doente aqui se atrapalhou com os volumes, brotou o volume 5 no meu escaninho, eu não vi. Eu puxei ele, que legal essa parte vindo da aula, né? E eu não tinha terminado o volume 4, que deu toda essa dorzinha de cabeça. Sorry, desculpa galerinha, foi viagem minha mesmo. Ó, 10, meu inglês é bom, vocês não acham? 10 ohms e 30 ohms. V igual a... pode ser 60 de novo, né? Vou fazer as mesmas perguntas de antes. Qual é a corrente em cada resistor? O que mudou, será, hein? Pode, cara. Qual é a
tensão que está conectada no cara de 10 ohms, pessoal? 60, né? E no cara de 30? Então tu vê, antes o que era igual era a corrente, né? Agora é a mesma tensão. Quando a associação é em paralelo, a corrente não precisa ser a mesma, a tensão é obrigatoriamente a mesma. Já que a tensão é a mesma, galera, eu não preciso nem me preocupar em fazer a soma dos resistores, até porque a soma ali é especial, não é uma soma qualquer. Qual é o V? Ah, e o R? Tanto faz. Vocês estão fazendo, vocês podem escolher. Se 6 para quem? Para aquele cara. Esse aqui é 6 também, né? Como não? Não é a mesma? Ah, a tensão é que é a mesma. 60 e 60. A corrente não é obrigatoriamente a mesma. 60, 30. Eu perguntaria a vocês, essa bateria aqui, quanto de carga, quanto de corrente ela está fornecendo para o circuito? Ah, que legal. Ali por cima está vindo 6 amperes. Aqui por baixo está passando 2 amperes. Quanto que tem que estar passando pelo fio que se conecta à bateria? 8 amperes. Futuramente eu vou te mostrar que essa ideia que nós usamos aqui, que 6 mais 2 é igual a 8, é a chamada segunda lei de Kirchhoff, ou do Kirchhoff, para quem lê literalmente o nome do cara. Não sei se nesse volume no próximo. Ah, já tem ali, ó. Legal. Ele falou que é a primeira lei de Kirchhoff. Lei dos nós. Legal, legal. Então tu vê, ó, o cara já está adiantando uma partezinha aí que nós vamos usar só futuramente. Que quando os fios se conectam, a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes. Faz sentido, porque corrente elétrica é feita de elétron. Elétron não pode sumir, não pode brotar do além. Então faz todo sentido isso. Só que ele também poderia te perguntar uma outra coisa. Qual é o circuito equivalente? Qual é a resistência equivalente para esse circuito? Nesse caso, para achar o valor do resistor equivalente, é que o pessoal reclama um pouquinho. Porque tem que usar essa fórmula, ó. E se o pessoal não domina a fração, dá uma dorzinha de cabeça. Se forem N resistores, tu vai somando os inversos desses N resistores. No nosso caso, era só um resistor de 10 com um resistor de 30. Tira o NMC, divide pelo... Que bonitinho. O próprio 30, quando o maior é divisível pelo menor, ele próprio é NMC. Muito obrigado. Resistor equivalente é igual, inverte os dois lados, 30 sobre 4, 7,5 ohms. Tem gente que prefere fazer o cruz credo aqui, tá? Eu prefiro inverter ambos os lados e já dá o resultado final, né? 30 quartos, 15 meios, 7,5 ohms. Será, cara, que se eu botar 7,5 ohms em 60 volts, vai ser a mesma coisa que isso? Duvido, deixa eu ver. V igual a R vezes I. 60, obrigado. 7,5 vezes I. Opa, 60 dividido por 7,5. Quanto é que tem que dar esse I? Tem que dar 8, né? 7 vezes 8, 56. 0,5 vezes 8, 4. 60, certinho. Então realmente, né? Funciona a ideia. Cara, tu vê, não tem nada de absurdo que eu te ensinei aqui. Primeiro eu tô acreditando que tu sabe usar o V igual a R vezes I, lembra? Aqueles 3 perguntas bobas, né? Ou qual é a voltagem, ou qual é a resistência, ou qual é a corrente. Depois disso, se aparecer mais de um resistor em série, tu soma, faz o circuito bombo e lembra que a corrente é a mesma. Só. Se for em paralelo é mais fácil ainda, porque tu já vai o V igual a R vezes I num e no outro, já acha as correntes. E as correntes se somam por motivos óbvios. Primeira lei de Kirchhoff, ou do Kirchhoff, que nós vamos estudar futuramente com muito mais calma. Mas para achar o resistor equivalente é um pouco mais chato, mas tem macete. Vamos ver o macete? Cuidado, cara, não fica usando macete desde já, para sempre, porque numa questão discursiva tem que usar a formuleta para mostrar que tu é técnico. Mas eu vou te mostrar um macete muito importante para associação em paralelo, porque série é boba, né? Série é só somar. A paralela é que incomoda a galera. Olha só que macete interessante esse.
A apostila fornece um outro macete que eu não gosto. O macete da apostila e que muita gente usa e gosta, e tu tem todo o direito, tá? É esse aqui, ó. Como na maioria das vezes são só dois resistores em paralelo, se eu for fazer a conta algébrica aqui, qual é o MMC? Divide pelo de baixo. Invertendo ambos os lados. O macete que muitos professores, inclusive a apostila, acredito eu, traga para vocês, é que tu multiplique, some e divida os dois. Tem gente que curte, porque somar e multiplicar é tão fácil, né? Vamos ver se funciona. Era 10 e 30. 10 vezes 30? 300. 10 mais 30? 40. 300 dividido por 40 é 30 quartos, 7,5, certinho. Eu não gosto, eu acho um macete fraco, um macete bobo, tosco. Pois é, agora olha só que interessante que eu vou te mostrar. Um macete que eu acho ninja. Imaginem que todos os resistores que estão em paralelo sejam iguais, todos. R, 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 e são N. São N resistores, 1, 2, 3, são N. Se eu fosse fazer essa conta aqui, como é que ia ficar a conta? Dá uma olhada, o resistor equivalente é igual 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, quantas vezes? N vezes. Quanto é que é 1 sobre R mais 1 sobre R? 2 sobre R, mais 1 sobre R. 3 sobre R. Se for N vezes, vai ficar quanto? N sobre R. Tu vê, cara, como é poderosa a mente humana, né? De fazer uma coisa genérica, né? Isso é muito poderoso. Inverte ambos os lados. Qual é o valor da resistência equivalente quando os resistores são iguais? N é o número de? Isso. Ou seja, se eles são iguais, tu comemora. Yeah! É só pegar o valor e dividir. Por exemplo, 10 resistores de 12 ohms. 1,2. Dividir por 10, lembra? Bota a vírgula para frente. Tranquilo? São 5 resistores de 30 ohms. 30 sobre 5 que é? 6 ohms. Oh! Legal esse macete, né? Quando os resistores são iguais, basta pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistores iguais. Bem bobo, né? Reclama do meu macete. Pode reclamar. Mas se for diferente. 2-0. 2-0. Mausaço, ela falou. Ela nem quis saber por que era mausaço. Mausaço, obrigado. Não, tá certo, você tem razão, tô de sacanagem. A galera entendeu o negócio, né? Professor, tá de sacanagem comigo? E se os resistores forem diferentes? Narigudo. Agora o seguinte, ó. Pelo jeito, né? Daqui a pouco estamos falando do meu maior atributo. Agora olha só. Agora olha só. O negócio é o seguinte. O nosso outro era 10 e 30, não era? Um aluno sem criatividade pode pensar, o macete do professor não serve. É 10 e é 30, não é tudo 10, não é tudo 30. Mas dá para criar um circuito igualzinho a esse com todos iguais. Basta eu pegar o pequeno e colocar vários do grande no lugar. Quantos de 30 eu tenho que colocar no lugar do de 10 para dar 10? 3, porque 30 dividido por 3. Vocês concordam comigo que 30, 30 e 30, isso, pelo que a gente acabou de estudar, dá 10? Dá ou não dá? Eu posso ou não posso substituir esse por esses? Sim, pô, acabamos de ver tudo isso. Acordem, criaturas. E aqui tem mais um de... Ou seja, esse está aqui, tá vendo? E esse aqui foi substituído por 3 de 30, porque 30 dividido por 3, ficaram quantos de 30? 4. 30 dividido por 4. Professor, não seria como se não era o contrário, ter 3 de 10? Não, mas não. Aí ficaria 4 dele. Porque como é que um de 10 tu vai transformar em 3 de 30? Porque é paralelo, estás pensando em série. Na tua cabeça, quanto mais resistores, maior a resistência. Aqui em paralelo eu estava mostrando o contrário para vocês. Olha só que interessante. A tua pergunta é boa, tá? Não tem nada de absurdo na pergunta da galera. Não tem nada de absurdo. É porque, na verdade, tu deverias ter questionado já isso aqui, ó.
O negócio é o seguinte, ó. 1 de 10, tá vendo? E agora olha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 de 10. Todos 10 ohms. Qual é a resistência disso aqui, ó? Isso aqui é igual a 1 de quanto? 10 sobre 5. Quanto mais resistores em paralelo eu boto, menor é a resistência global. E é lógico. Porque se eu quero fazer a corrente passar daqui para lá, do ponto A para o ponto B, quantos caminhos existem nessa primeira opção? Um caminho. E tu paga quanto para passar por lá? 10 ohms, digamos assim. Concordam? Aí, em vez de uma cabine de pedágio, abrem mais 4 cabines de pedágio iguais do lado. Não vai aumentar o fluxo de veículos ali? Tu tá entendendo por que em paralelo, quanto mais resistores, menor a resistência? E ó, digo mais, hein? Se eu chegar aqui e colocar um resistor de 100, a resistência do circuito diminui ainda mais, vai para 1,9 alguma coisa. Quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência. É anti-intuitivo, já te falei, a física tem coisa que é intuitiva, tem coisa que é anti-intuitiva. Perigoso isso, né? Por isso que na hora de fazer um macete que resolve todas de cabeça sem sujar a mão, eu tô te falando desse macete, porque esse macete é tão foda, que quando tem circuito elétrico na UFSC, eu cruzo meu braço, olho pro circuito, acho a resistência equivalente de cabeça e resolvo. Enquanto tem neguinho ainda, 1 sobre R igual a 1 sobre R1. Não! Esse macete ele resolve todos. E mesmo que tenha vários, vou te provar. Me ajudem, ó. 20, 30 e 60. Depois vamos fazer um com 70. Vamos tentar usar o macete. Qual que eu mantenho? O de 60 é sempre o maior que eu mantenho. 1 de 60. Quero transformar o de 30 em 60. 2 de 60, porque 60 dividido por 2 dá 30. Já tenho quantos de 60? 3. Mais 3. Por que esse aqui é substituído por 3 de 60? 60 dividido por 3 dá 20, ou esse, beleza? Ficamos com quantos de 60? 60 por 6? Sem sujar a mão. Faz os outros macetes. Faz os outros. É horrível. Porque o outro macete tosco só dá de 2 em 2. Tem que fazer esse e o resultado fazer com aquele ali. Certo? Esse macete aqui do multiplica e divide. Multiplica, soma e divide. Certo? Então, e outra. Não quer dizer que agora tu vai chegar em casa, ó, macete, bom. Não. É só uma sementinha. Tu vai ter que gastar uma tarde, vai ter que voltar na próxima aula. Como é que é o macete mesmo? Me perdi no macete. Eu vou te explicar mais uma vez. Daqui a pouco o macete é teu. Aí é como falar. É automático. Beleza? Deixa o grandão. Pega os menores e transforma em vários dos grandes, usando a ideia dos resistores iguais. Fica bem baba de resolver. Olha como 70 vai ser pior. Por que 70 é pior? É que eu não vou poder produzir vários de 70. Eu vou ter que achar um número que eu possa transformar em todos iguais. Que número é esse? É MMC, claro, tira MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se tu for pensar, o próprio cálculo aqui é um macete sendo aplicado de maneira inconsciente. Tu tira o MMC para descobrir qual é o resistor maior que tu vai achar resistores equivalentes. Tu vê que interessante. Qual vai ser o MMC entre 70, 30 e 20? 42. Concordas que é 7, 3 e 2? Concordas? Então, como são todos primos, eu vou ter que multiplicar. 6 vezes 7? 42. Eu teria que usar resistores de 420 ohms. Quantos para dar 70? 6 desses, né? 6 desses, não é isso? Quantos para dar 30? 12 vezes 3 dá 36, não. Ó, já que aqui, ó, do 14, eu vou ter que ter 14 de 420 para usar esse. E aqui? 21. Ao todo eu vou ter quantos? Vamos ver. 41. 20. 41. 420 sobre 41 avos. Nesse caso, valeu a pena?
acho que não. O problema é que todos os que eu vi na UFSC até hoje, todos, parece que foram criados para valer a pena. Assim, o aluno que se dedicou e aprendeu o macete faz em 3 minutos. O cara que não aprendeu, não faz. Não faz em 3 minutos por questão, lembra, né? 3 minutos por questão, é assustador. Tem 3 minutos por questão, tem que começar a treinar, chegou a hora. A partir do meio do ano eu começo a cobrar também a velocidade na solução, tu vê, né? Então bota lá um cronômetro do lado do teu quarto lá, de escrever, de estudar, e começa a medir quanto tempo tu está levando para cada questão. Começa a treinar isso, que vai ser uma coisa importante também. Olha, o macete, ele é fantástico. Quando eu boto o olho e não consigo imaginar o macete, eu faço 1 sobre R igual a 1 sobre R1, né? E faço o MMC, divido por embaixo e divido por em cima. Certo? Dá uma pensadinha no macete, uma hora ele vai ficar irresistível para ti. Pois não. Esse aqui? Da onde veio aquele V igual a RVZ amarelinho ali, galera? Pra que eu fiz ele? Isso, eu peguei o circuito em paralelo, achei o circuito equivalente, porque eu pedi o resistor equivalente. Aí eu quis provar para vocês que de fato equivalia. Nós tínhamos visto separadamente que um resistor era 6 amperes, o outro era 2, totalizando. Quando eu fiz o equivalente, eu pensei, ué, mas será que vai dar equivalente? E aí eu fiz a conta e de fato me deu 8. Só que eu não respondi. O que é? Esse aí, ele vai cair na segunda-feira. O vídeo de hoje cai na segunda-feira. Certo? Segunda-feira à noitinha. Porque eu não tenho internet durante a internet. Porque assim, ó, cada takezinho desse tem 1 giga às vezes. Se eu botar na minha internet, 1 mês depois vai cair o vídeo. Entendeu? Eu tenho que usar a internet de um colégio que tem uma internet de 100 mega que é fantástica. E por manhã eu consigo fazer upload de 10 GB de vídeo. É só por isso que eu consigo colocar os vídeos para vocês. Vou te falar que se não tivesse uma empresa com uma internet foda me disponibilizando isso, é impossível. Esse é um dos maus da internet do Brasil, né, cara? Eu não tenho condição de pagar, sei lá, 300 pau por mês, que eu pago de celular para ter uma internet foda em casa. Não dá, infelizmente. Mas futuramente o Otávio vai ter a internet dele. Aí as coisas vão mudar. Sim. Pode perguntar. Ah. Sim. Claro, tem que contar todos eles, não pode ignorar nenhum deles. Por isso ficou 1 de 60, o 30 transformou em 2 de 60 e o 20 transformou em 3 de 60, ficando 6 de 60. 60 sobre 6, 10. E se tu fazer a continha do outro jeito, vai bater certinho. Beleza? Boa pergunta.